Olá, sou Jaime Pinto. Estamos no princípio de abril de 2022. A guerra na Ucrânia, lançada por Putin, teve início há um mês e pouco. Eh, Há uma semana e 2 dias, o general russo eh, disse que a primeira fase da operação na Ucrânia foi bem sucedida, os objetivos foram atingidos. Assim sendo, iria começar uma segunda fase em que as forças russas iriam concentrar a sua ação no Donbass. Após estas declarações, viu-se ao longo da semana que passou uma retirada de parte das forças russas perto de Kiev, que foi aproveitada pelos militares ucranianos para conquistarem localidades nos arredores de Kiev de que tinham perdido o controle. De acordo com os Estados Unidos, as forças que retiraram deslocaram-se para a Bielorrússia. De acordo com a Ucrânia, os militares ucranianos reconquistaram localidades dos arredores, nos casos com combates, noutros casos sem combates, porque as localidades tinham sido abandonadas pelas forças russas. Portanto, parece haver aqui uma coincidência entre o que disse o general russo, o que dizem os Estados Unidos e a Ucrânia quanto a terem saído militares russos dos arredores de Kiev. No entanto, a ofensiva russa continua a outras cidades da Ucrânia que ficam fora do Donbass. O que deixa a dúvida, então, quais são agora os objetivos de Putin. E notar ainda que Putin tinha objetivos territoriais sobre a Crimeia e Donbass, que já por si era difícil o presidente Zelensky aceitar, mas para além disso ainda tinha as exigências de desmilitarização e de desnazificação, que implicariam o desmantelamento das forças armadas ucranianas. E acredito na desnazificação, tem-se discutido o que é que seria a desnazificação, mas acredito que seria o desmantelamento dos partidos ucranianos que defendem uma clara independência da Ucrânia, nomeadamente face à Rússia, partidos considerados pelo Putin certamente como partidos nacionalistas e que ele procura desclassificar, chamando-os nazistas. Mas para Putin atingir esses objetivos, certamente que será necessário uma derrota avassaladora das forças militares ucranianas. Só com uma derrota avassaladora é que a Ucrânia poderá aceitar a desmilitarização e o desmantelamento de partidos que defendem a independência do país. Nomeadamente, repare-se que o presidente Zelensky foi eleito com mais de 70% dos votos e tem defendido com imensa coragem a independência da Ucrânia. Portanto, como é que o Zelensky pode aceitar que o desmantelamento de partidos defendam a independência da Ucrânia? Será preciso haver uma derrota militar esmagadora, só se as forças ucranianas ficarem quase destruídas e, portanto, sem qualquer hipótese de defender o país, é que então o presidente Zelensky terá que ceder e negociar com o Putin as condições que o Putin quer. No entanto, como é que isso como é que isso poderia ser conseguido se a Rússia passar a atuar só no Donbass? Não parece que a Ucrânia vai levar para lá todos os seus militares, todos os seus tanques, todo o seu equipamento para ser lá derrotada e então o Putin conseguir todos os seus objetivos. Portanto, subsistem muitas dúvidas sobre então quais são agora os objetivos da Rússia e será sequer que o próprio Putin baixou o seu nível de exigências, já que até agora não ouvimos o Putin dizer isso. Mas o que parece um bocadinho surpreendente
é que após as declarações do general russo, não só surgiram debates sobre quais serão agora os objetivos da Rússia, mas há até quem põe em causa que a Rússia tenha querido invadir Kiev e, por essa forma, dominar a Ucrânia. Há desde comentadores aqui em Portugal até generais que adotaram no fundo aquilo que disse o general, a ideia de que a Rússia atingiu os objetivos que se pretendia, pelos vistos não eram a tomada de Kiev e por essa forma o domínio total da Ucrânia. Portanto, há pessoas que pensam que não, que afinal a Rússia não queria tomar Kiev, mas há outras pessoas que pensam que a Rússia queria tomar Kiev e só não tomou porque foi claramente derrotada. Teve mais tanques destruídos, mais helicópteros, mais aviões destruídos, estava à espera, teve mais baixas do que estava à espera, e entretanto passou mais de um mês e isso deu tempo às forças ucranianas, ao próprio povo ucraniano, para reforçarem as defesas numa série de cidades, a começar por Kiev, em que certamente destruíram pontos de entrada na cidade, minaram terrenos, chegaram até a cavar trincheiras. Portanto, uma entrada russa agora em Kiev obrigará muito mais mortes, muito mais destruição de tanques, de veículos russos, do que aquilo que teria sido necessário se a Rússia tivesse sido bem sucedida a invadir Kiev em 2 ou 3 dias. Portanto, se não conseguiu no início, agora que Kiev está mais fortificada e mais defendida, serão precisas muito mais baixas russas. Se ainda há quem pense que realmente a Rússia não queria invadir e tomar Kiev, e quem pensa que sim queria. Ora, vamos ouvir a sua doutora Raquel Varela no programa O Último Apaga a Luz da RTP3, programa que eu gosto de assistir a esse programa. Vamos ouvir a sua doutora Raquel Varela apresentar a opinião de que a Rússia não pretendia tomar Kiev e toda a Ucrânia. O que eu acho que é muito estranho nesta narrativa ocidental? A primeira coisa é a ideia de que a Rússia queria conquistar toda a Ucrânia. Não me parece que isso alguma vez estivesse em cima da mesa, porque a Ucrânia do poente é uma Ucrânia completamente anti-russa. Quer dizer, as votações aí dos candidatos anti-russos é de 5%, do outro lado era de 90%, para termos uma ideia. É o berço do nacionalismo ucraniano. E, portanto, eu acho que nunca houve... isso é uma narrativa para justificar a militarização daqui. Vem os russos, vão terminar na Normandia. Isso a mim parece-me completamente absurdo. O que esteve sempre em cima da mesa, sim, foi o Donbass. Segundo os generais, e aqui entro no campo da história militar, do que eu percebo bolufas, o acantonamento ou o posicionamento de tropas à volta de Kiev tinha a ver com o tentar conter as tropas ucranianas aí, para não irem todas para o Donbass, que é onde se dá a batalha de morte, a batalha que se avizinha. Vamos agora ouvir a opinião do jornalista Joaquim Vieira, no mesmo programa, O Último Apaga a Luz, da RTP3, defender a opinião contrária de que a Rússia só não conquistou Kiev porque foi derrotada. Só por causa dos majores generais, vou dar um exemplo concreto. Um deles, eu cito nomes. Major-General Raul Cunha, neste mesmo canal, no sábado passado, disse que tanto criminoso era Putin por ter invadido a Ucrânia, como criminoso era Biden pelo bombardeamento da Sérvia em 1999. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo. Eu subscrevo essa opinião. Mas Biden era presidente ou era vice-presidente dos Estados Unidos nessa altura? Não, mas ele não está a falar de Biden, Desculpe, ele está a falar da NATO e dos Estados Unidos. Ele falou concretamente de Biden. Portanto, isto é uma preocupação, de facto, da parte destes generais de criar uma equivalência que são todos iguais de um lado e do outro. Essa é que é a questão, por isso é que isto é um discurso.
que em última análise é de facto favorável ao Putin e às teses de Putin, de ocupação da Ucrânia e tudo isso. E depois toda aquela explicação que eles dão para a estratégia genial, do ponto de vista militar, daquilo que os russos estão a fazer no terreno. Tudo o que está a acontecer, eles têm sempre uma explicação. Se os russos não avançavam mais junto de Kiev, é porque estavam a fixar tropas ucranianas para depois poderem, à vontade, atacar no Donbass. Mas a verdade... Exatamente. Há sempre uma explicação para tudo. Mas estes generais, estes majores generais, disseram isto, de facto, mais do que um, nos ecrãs das nossas televisões. Mas a verdade é que a tal coluna... Eu não quero dizer que Putin estivesse convencido, ele não disse que ia conquistar Kiev em 3 dias. Mas a verdade é que quando se envia uma coluna de blindados, tropas antiaéreas, não sei o quê, logística, etc., de mais de 60 quilómetros em direção a Kiev, é que é para brincar às guerras, não é? Porque há uma intenção. Vou fazer uma parada militar. Não, é porque há a intenção clara de conquistar Kiev rapidamente. E Putin é mentiroso. O Pedro já disse isso aqui no princípio, e de facto é verdade. Estamos habituados a tantas mentiras, como por exemplo dizer que aquelas tropas estavam só em exercícios e não era para invadir país nenhum. À parte das outras, fico só por essa. Mas há uma coisa que se calhar nós temos que levar em Putin a sério, literalmente, em relação àquilo que ele diz, as suas palavras. As suas teses sobre a Rússia, aquilo que ele quer para a Rússia, para a grandeza imperial da Rússia, devem ser levadas a sério. Ele, quando disse que a maior desgraça do século XX tinha sido a implosão da União Soviética, não estava a falar a brincar, como agora se viu, vê-se na Geórgia, vê-se na Chechênia e agora vê-se na Ucrânia. E quando Putin, 2 dias antes de invadir a Ucrânia, o que é que Putin disse num discurso? Disse que a Ucrânia não tinha razão de existir como país. A Ucrânia toda, ele não falou de Donbass especificamente, falou de toda a Ucrânia. E, portanto, de facto, na cabeça de Putin, a Ucrânia deve voltar a pertencer à Rússia, à antiga União Soviética, se quiser. E depois ainda temos as Repúblicas Bálticas, essas pertencem à União Europeia e pertencem à NATO, e pode ser mais complicado. Mas, de facto, dá a ideia que Putin tem esta ambição e não quer ficar simplesmente pelo Donbass, porque se quisesse ficar pelo Donbass, atacava só no Donbass. De facto, os russos às portas de Kiev só se deve à pressão militar dos ucranianos. Aí, de facto, estou de acordo com a Inês, há uma resistência absolutamente extraordinária, inesperada. Ninguém pensava que isto fosse possível. O próprio Putin achava que aquilo era um passeio no parque, que ele ia ser aclamado na Ucrânia, que ia anexar com toda a facilidade, e realmente isso não aconteceu. Isto deu razão, para já, àqueles que diziam que Zelensky e os ucranianos deviam resistir e não sair, não render-se, não negociar em condições que seriam inferiores, naturalmente. E por outro lado, mostra que existe aqui um sentimento de nação, um sentimento de país da parte da Ucrânia. Mais uma razão para, como já se não bastassem todas as outras por ser um ataque, digamos assim, à ordem internacional e ao direito internacional, mais uma razão para acreditar que é preciso apoiar a Ucrânia do ponto de vista internacional. E depois há aqui, haveria muita coisa a dizer. Enfim, por um lado, as mortes de russos soldados, que de facto as condições são deploráveis, são terríveis, não têm sequer estratégia de combate, não têm informação, não têm logística. O problema é que aqui Putin segue uma tradição de Stalin e o soviética, que é: os soldados russos são carne para canhão e, portanto, não interessa a quantidade, interessa é que eles avancem até conseguir conquistar os seus objetivos. Mas mesmo assim, isso foi o que aconteceu, por exemplo, em Stalingrado. É verdade que foi uma vitória, mas no princípio foi um grande sacrifício, porque Stalin não tinha preparado o exército para responder à invasão alemã, à invasão nazi. Mas nem mesmo assim, sendo carne para canhão, o Putin de facto conseguiu conquistar Kiev. E, portanto, fixar tropas ucranianas em Kiev neste momento já não existe. Muito bem. Eu sou da opinião, eu concordo com o jornalista Joaquim Vieira e com os outros 2 membros do programa que exprimiram a mesma opinião, e discordo da sua doutora Raquel Varela. Penso que Putin os filhos militares russas não olharam para a invasão de Berlim ou outras recuadas no tempo e afastadas da Rússia. Acredito que se basearam, sim, nas vitórias que a Rússia teve, por exemplo, quando invadiu a Geórgia e em 2014, quando invadiu a Ucrânia, a própria Ucrânia,
para anexar a Crimeia. Ora, essa operação foi coroada de êxito. A Rússia completou essa operação num espaço de horas, se bem me recordo, e certamente que isso cimentou a ideia para Putin e as forças militares russas que seria possível agora uma operação de muito maior envergadura, também seria coroada de êxito. Esta, dada a sua envergadura, poderia demorar 2 ou 3 dias, enfim, ou, em qualquer caso poucos dias, mas seria também coroada de êxito, porque se dava em território de um país vizinho da Rússia, em que há muitas pessoas que têm como primeira língua o russo. Ora, o Putin tende a considerar quem tem como primeira língua o russo quer pertencer à Rússia e não a outro país, e que se sente mal num país que não pertence à Rússia. E, portanto, o Putin esperava que as forças russas fossem recebidas como forças libertadoras e salvadoras por uma parte significativa da população da Ucrânia, o que não se verificou. Tanto assim que até mesmo em cidades da Ucrânia, perto da Rússia, que tem maioria de cidadãos tem como primeira língua o russo, a Rússia não conseguiu em mais de um mês conquistá-las. Portanto, não se verificou que todos os cidadãos que tivessem como primeira língua o russo tenham acolhido bem as forças da invasão russa e que tenham apoiado a invasão russa. Repare-se ainda naquilo que Putin tinha dito a Durão Barroso em 2014. Mas garanto-te, disse-me ele, que se fossem as Forças Armadas Russas, eu podia tomar Kiev em menos de 2 semanas. Isto não são as Forças Armadas Russas. Depois eu contei isto aos meus colegas do Conselho Europeu e houve uma fuga, aliás, num jornal italiano, e o Kremlin não gostou da fuga, mas não desmentiu, disse apenas que estava tirado fora do contexto. O que é verdade, como está o Júlio Magalhães a sugerir, é que já era a manifestação de um desejo. Não sei se já seria um objetivo claramente definido na sua cabeça, não sou capaz de ler a cabeça de Putin, mas, como sabe, muitas vezes nós, mesmo quando não queremos, manifestamos desejos implícitos. E foi isso que se passou nessa altura. Ou seja, no fundo, Putin não aceita uma Ucrânia independente. Nega a própria existência da Ucrânia como nação independente. Portanto, até breve, espero. Quem tenha considerado interessante este vídeo, depois peço que faça like e que subscreva este canal. Até breve.